Aí, sejam bem-vindas ao nosso encontro, terceiro encontro, Círculo Reiki. A gente está falando das coisas que a gente precisa deixar para trás, não é? Se a gente quer ter uma vida espiritual, uma vida. Lá pelas tantas a gente começa a perceber, eu acho que quem pratica muito, eu ainda luto muito, mas as pessoas que praticam muito, há muito tempo, acho que elas começam a não separar muito a vida espiritual da vida do dia a dia, assim, porque eu vejo que, olha, tem muita diferença. Tem tanta gente aí no, que, que a gente diz assim, nossa, a pessoa é um santo, né? Né? A pessoa comum do dia a dia, a gente vai muito longe na expectativa do que é uma vida espiritual. Às vezes o ato mais espiritual é a gente chegar no nosso trabalho cedo, né? Fazer as coisas que a gente tem que fazer, não desejar o mal para os nossos irmãos. Se não dá para fazer o bem, pelo menos não desejar o mal, né? Eu acho que isso é bastante espiritual. Mas e vocês, como é que estão? Como é que passaram a semana aí? Quem é que quer falar? Tá certo, hoje Passei tá meio... bem. Passei bem Oi? a semana. Passei bem a semana. Passou bem? Passei bem. Tá correndo a semana, né? Tá, semana tá muito Parece que tá rápida. indo bastante rápido essa semana. É Mas verdade. passei bem, sim. Uhum. Geni também tá aqui, a Elis tá enferma hoje, né, Elis? Mas daqui a pouco já vai melhorar, é assim mesmo, troca de É. temperatura, entrada Amanhã eu de já outono. estou tinindo. Oi? Amanhã eu já estarei tinindo. Amanhã tá tinindo, né? Tá nova. Isso aí, capricha no chazinho Tá. e vamos lá. Depois, se quiser, eu te falo ali, tá, Elis? Um chazinho bom pra ti. Ah, eu quero sim. Tem alguns tipos. Se é dor de garganta, aí é outra É, coisa, tá? tá. Então tá. Então essa semana a Elisa falou que tá achando que é rápido. A Elis teve um problema de saúde. A Geni tá ok. E as gurias que estão chegando aqui, uma disse que ia entrar agora e o chefe ligou. Então, pra te ver, né? Tá desafio, né? 8h10 agora, o chefe ligando. Mas a vida é assim, às vezes o chefe nos liga, 8h10, às vezes o chefe não tem muita opção, liga mesmo, né? A gente vai trabalhando, né? Bem, então é isso. Vocês chegaram a fazer reiki à distância? Porque alguém me relatou, e a pessoa, como me relatou no privado, eu não vou falar quem, mas teve uma pessoa que fez o envio de reiki, na hora de um envio de reiki, teve a vontade de botar no caderno de reiki uma situação que veio, assim, muito do passado, uma coisa que incomodava muito, ela botou no caderno de reiki. Então, vou sugerir a vocês que mantenham um caderno de reiki, se não um caderno de reiki, que seria ideal, mas um papel e uma caneta, para lá na hora do nosso envio de reiki, quando se vier algum insight assim, anota, tá? Porque aí já dá para mandar na hora. Aí muda aí as rotas, né? Mentaliza aí, estou mandando para essa situação aqui e tal. E aí aproveita a força da nossa reunião aqui para que isso seja curado também, tá bem? Bom, então a gente estava falando, nosso encontro, são 4, hoje é o nosso terceiro, a gente está falando de como largar as coisas do passado, para aproveitar esse ano, que é um ano bem positivo, depois daquele ano que a gente teve, de 2024, que foi bem desafiador, né? Foi pela gerência do planeta Saturno. O planeta Saturno é um planeta da severidade, né? Então ele faz, mas a coisa é assim, entra na regra, né? Quem não entra na regra, dança. E o Júpiter não. Ele é um papai assim bondoso, né? Então ele veio aqui para dar mesmo pra gente, né? Para presentear. Mas a gente tem que estar alinhado. Mas como é que se alinha? Que papo é esse? Bom, a gente começa fazendo esse trabalho para a gente, né? A gente começa limpando nossos caminhos, as nossas coisas internas, tudo que é aquilo que está sobre o nosso comando, né? Sobre a nossa gerência, até certo ponto a gente vai fazendo, até abrir mais caminho e possibilidades
para a gente se tornar senhores de nós mesmos, né? E aí, com esse trabalho, os céus vão fazendo um trabalho deles também, fica mais fácil para os céus nos ajudar, né? Então, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito profunda. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é a sombra, né? A sombra é aquela parte da gente que a gente tenta esconder, ignorar ou projetar nos outros, mas que sempre continua, que a gente continua tentando esconder, né? Ignorar ou projetar nas outras pessoas. E é um assunto muito denso, né? E isso, porque continua, essa sombra, ela continua a agir silenciosamente nas nossas vidas. Então, assim, como é um assunto muito denso, a gente vai com calma, né? A gente vai primeiro trazer esse assunto para reflexão. Então, eu não espero esgotar tudo isso aqui hoje, tá? Então, a ideia realmente é só trazer esse assunto à superfície do nosso grupo aqui, para a gente poder refletir sobre isso com mais clareza, né? Então, a sombra, ela representa aspectos nossos que não foram, que estão sendo negados, reprimidos ou esquecidos, né? Mas que seguem influenciando nossas escolhas, emoções e atitudes. Só um pouquinho, Gurias, deixa eu só virar o meu card aqui para expor o assunto. Aí sim, né? Então, as manifestações da sombra, então isso é a sombra, né? A sombra representa aqueles aspectos nossos que estão sendo negados, reprimidos ou esquecidos. Mas que isso acaba seguindo, né? Acaba influenciando nossas escolhas, emoções e atitudes, sem que a gente perceba, né? Mas como é que isso se manifesta, né? Como é que isso se manifesta? O Carl Gustav Jung, o renomado psiquiatra suíço, todo mundo aí já deve ter escutado o Jung, né? As pessoas falam, o Jung disse, o Jung falou, o Jung isso, aquilo. Né? Ele dizia que até que torne o inconsciente consciente, ele governará a tua vida e você o chamará de destino. Olha que interessante, né? Até que a gente torne o inconsciente inconsciente, ele governará a tua vida e te chamará, e você chamará de destino, né? Então isso a gente diz, foi o destino, foi isso, foi aquilo. Mas na verdade pode ser uma coisa muito, muito grande, muito escondida dentro de nós, que tem uma força lá dentro, movimentando as nossas ideias, né? Os nossos passos, tudo em torno. E essa frase é bem poderosa, né? Então, com ela, assim, a gente percebe que existe. Só um pouquinho, alguém chegou? A Renata, ok. Então, com essa frase do Jung, a gente percebe que existe algo dentro de nós que não está muito bem sob o nosso controle, né? E uma parte uma parte que absorve informações, reage, decide, sente e segue influenciando nossos caminhos, né? E a gente chama isso de inconsciente. Essa parte é chamada de inconsciente, né? Mas eu, na verdade, gosto de olhar para outro ângulo, essa palavra, inconsciente, né? O inconsciente, para mim, não é uma coisa desligada, né? Sem vida, assim. O inconsciente, para mim, é pulsante, cheio de memórias e significados. O que acontece é que muitas vezes a gente olha o inconsciente, né? O que acontece é que muitas vezes nós estamos inconscientes do inconsciente. Ou seja, não sabemos que ele está ali, né? Atuando. E aí que a fala do Jung faz tanto sentido, né? Então, quando a gente começa a olhar para dentro de nós e iluminar o que estava escondido, né? As dores, os medos, os impulsos, a gente deixa de viver no automático. A gente passa a agir com mais consciência, com liberdade e com verdade com nós mesmos. Porque quando a gente começa a negar uma parte de nós, uma necessidade nossa, que está escondido, a gente vai estar sempre numa luta. Vai ter sempre uma tensão, uma dúvida interna, uma resistência, uma briga. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa sombra, sem medo, ou pelo menos dar o primeiro passo, essa liberdade vem e a gente começa a viver em verdade. A gente para de deixar de ser atormentado pelas coisas, pelas dúvidas do mundo, né? Não sei se vocês perceberam, o mundo tem mudado bem rapidinho, né? Cada hora uma coisa. E se a gente não está bem com a gente mesmo, tudo passa a ser um incômodo, né? Uma irritação,
motivo de tirar a gente do centro, né? Então, tornar o inconsciente consciente é, no fundo, a gente tornar-se inteiro, né? Porque quando a gente está lutando com tudo, tudo nos incomoda, tá tudo roubando a nossa energia. Então, a gente não tá inteiro, a gente está separado de nós mesmos, né? Então, o movimento consciente e a energia curativa do Reiki, quer dizer isso. Aos poucos, esse movimento que a gente faz, de estar aqui refletindo e de enviar Reiki, né? Esse movimento interno vai suavizando reações impulsivas, diminui a raiva e vai desfazendo as barreiras que impedem a verdadeira cura emocional. É aqui que o Reiki se torna mais poderoso, porque a energia flui com mais leveza quando há espaço interno. Isso é interessante, né? Porque imagina, se nós estamos com um problema com muitas coisas, com coisas que até a gente não tem consciência, qualquer passo que a gente vai dar é um problema. Qualquer passo que a gente vai dar é uma dúvida, é uma dor, é um entrave, é um cansaço, né? Por isso que as pessoas estão tão cansadas, né? Também é por isso. Não é só alimentação, não é só ambiente, é essas questões internas também, né? Então, quando a gente vai limpando essas coisas internas, o reiki flui melhor, porque tem mais espaço, né? Não tem tanta barreira para lidar. Então, isso ajuda a desfazer os nós energéticos. É uma coisa que eu tenho falado bastante também. E tem pessoas que trabalham comigo, fazem uma terapia intensiva, que é o Liberta, que é uma coisa bem legal para liberar emoções. Existem nós energéticos que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, que vão acontecendo, melhor dizer, porque não é só, não está só nosso comando isso, né? Então o Reiki ajuda a desfazer esses nós energéticos que foram formados por traumas, e vai devolvendo uma energia que é natural e essencial, né? E essa energia nos pertence, né? Mas está lá, adormecida, né? Isso é muito interessante, né? Então, assim, quando a gente reconhece as próprias sombras, a gente abre espaço para a cura acontecer. E o Reiki dissolve isso, o Reiki dissolve bloqueios, acalma as emoções e nos reconecta com quem a gente realmente é. E o mais bonito, essa cura pode acontecer mesmo à distância. Por isso que a gente está aqui reunido. Porque por mais difícil que possa parecer, isso pode acontecer à distância. O Reiki ultrapassa tempo e espaço, não é? E pode ser enviado para o passado, para feridas antigas, para versões nossas que ainda pedem acolhimento. Então, por mais assim, não, Tiago está falando uma coisa, não está entendendo o que eu sou, na verdade, né? Sofri muito, ele não sabe, né? Eu posso não saber mesmo, né? A particularidade do teu ser, realmente. Mas não é isso que eu quero saber, né? Eu quero te mostrar que a gente aqui, nesse movimento, e você aí, que está me ouvindo, né? Pode fazer isso por ti mesmo, né? Com a energia Reiki, com a força da energia Reiki, você pode curar isso, né? Porque a energia é curativa. Então, não é uma questão de cognição, de entendimento, né? Mas é uma questão de fazer. Vai, faça, pratique, envie Reiki para ti mesmo, para os outros, para situações que ainda pedem luz e aceitação, né? Porque tem uma transformação do Reiki, que a gente tem que mandar o Reiki para ajudar as pessoas, mas vamos começar pela gente mesmo, né? Vamos começar pelo lugar que está doendo mesmo. As coisas não precisam serem difíceis, né? Obviamente, nem tudo é fácil, mas não temos essa necessidade de que tudo tem que ser difícil, né? Então, assim, por mais assustador que seja a questão que você está passando, tem jeito, né? E Reiki é uma energia que pode te ajudar bastante, né? Então a gente, acaba, quando a gente se cura, a gente também cura os outros, né? E cura quem tá na nossa volta. Mas é um gesto, assim, de cada vez, né, gente? Então pensem sobre isso, sobre a nossa sombra. É um assunto bastante falado por aí, claro, um assunto denso. Todo mundo se debruça para falar sobre o assunto. Mas ninguém fala isso dentro do Reiki. Eu acho isso impressionante, né? Porque é como se não tivesse como a gente curar emoções com o Reiki. E vamos curar sim,
É possível, sim, curar as nossas emoções não resolvidas com o reiki também. E aquelas, que nem eu falei no encontro passado, aquelas situações ótimas que a gente passou, relacionamento ótimos, momentos ótimos que a gente teve, mas às vezes aquilo precisa ser agradecido, resolvido, fechado, para que a gente possa seguir a nossa vida, porque senão a gente fica apegado àquilo e não consegue andar, né? Então é isso, minha gente. Hoje a gente falou da sombra, obviamente são 15 minutos que a gente tem, não vamos resolver todo aqui o trabalho do Jung em 15 minutos, ainda mais esse sobre a sombra, que é uma coisa bem complexa, e também não vamos forçar ninguém também a entrar no seu campo emocional tão profundamente, de forma abrupta agora, né? Isso a gente faz, mas é um trabalho sequencial, e hoje só trouxe esse assunto para a gente ficar ciente de que não tenham medo de olhar para a sombra, considerem o lado feio de vocês como algo que tá ali, foi moldado a partir dos passos que a gente deu também, e é bom a gente considerar ele também e dizer o que está acontecendo aí, vamos olhar, vamos conversar. Tá bem, minhas amigas? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo. Então a gente vai seguir hoje no nosso envio de reiki. A gente vai começar recitando o mantra. Estamos aqui falando, e acaba que desconcentra, né? Então vamos começar o mantra. Mas hoje, a gente vai falar uma coisa, que é uma frase no meio do nosso envio. Então eu não vou fechar o microfone, sempre fecho o microfone, só um pouquinho. Eu sempre fecho o microfone, mas hoje eu vou deixar aberto. Tem uma frase muito interessante aqui, que vai ajudar a gente, se a gente vai repetindo durante o nosso envio de reiki, vai ajudar a conduzir a energia através do nosso ser a chegar onde precisa, tá bem? Então a gente vai começar falando os gokais, os nossos 5 gokais, e eu peço um pouquinho de concentração, esfreguem as mãos, tenham contato com o corpo. Não precisa esfregar as mãos, já vou deixar bem claro. Alguém me perguntou num curso aqui, precisa esfregar as mãos para fazer reiki? Não, não precisa. É cacuete, tá? Nada, é só para sentir um pouco, ficar aqui um pouco, tá? Nada. Tem alguém com o microfone aberto? Por favor, pode fechar. Ah, Senhor, esteja aqui conosco, nesse envio de reiki, que os anjos nos protejam. Quem não está em casa, quem não está na sua casa, está de viagem, peça proteção. Seu anjo da guarda, para ele proteger o local onde você está. O mesmo para as pessoas que moram na sua residência, peçam a proteção do anjo da guarda. Relacione-se com ele, esse amigo íntimo, pelo menos deveria ser. Então, recitando então 5 gokais antes do nosso envio reiki. Kyoda Kiwa, Ikaluna, Shinpai Suna, Kanshashite, Gyo Hagime, Hito ni Shinsetsu ni, Kyoda Kiwa, Ikaluna, Shinpai Suna, Kanshashite, Gyo Hagime, Hito ni Shinsetsu ni, Kyoda Kiwa, Ikaluna, Shinpai Suna, Kanshashite, Gyo Hagime, Hito ni Shinsetsu ni, Kyoda Kiwa, Ikaluna, Shinpai Suna, Kanshashite, Gyo Hagime, Hito ni Shinsetsu ni, Kyoda Kiwa, Ikaluna, Shinpai Suna, Kanshashite, Gyo Hagime, Hito ni Shinsetsu ni. Mantra eu falo pausadamente aqui, que é pra gente ter concentração, né? Mas vocês não precisam, e criem relação com o mantra, tá? Tô em casa, vou fazer alguma coisa difícil, eu tenho uma call para fazer com
chefe, ou com a equipe, com alguma coisa, faça um mantra antes. Fala ou pensa nele. Essa vibração, ela se espalha para todos os lados, tá bem, gente? Assim, que não precisa falar pausadamente. Claro que é melhor, mas se não tem tempo, começa a repetir que o daqui, bem rapidinho, não tem problema. Faz o que dá. Construa essa relação com o mantra. E o mantra vem até vocês. Ok? Passando para frente, então, o símbolo. Todo mundo bem? Sim, Oi, Elis, tudo bem? tudo. Que bom. Tá bem. Geni, outra pessoa hoje, hein? É. Nossa, eu viajei agora, viu? Pois é. Que bom, Geni. Se conectou, viu? É. Como é uma questão de treino, você já tinha a iniciação, já praticava, né? Uhum. Bom, que bom que tu sentiu também. Tem pessoas aqui que não vão sentir, que me disseram que o chefe ligou bem na hora do nosso encontro e tal. Talvez não tenha sentido tanto, tá? Mas aí, que nem a Geni também, né, Geni? Da outra vez não sentiu tanto. Não, Eu disse, vai acontecer, né? Segundo encontro já, a Geni já estava viajando assim no espaço, né? Ganhou asas e foi embora, né? Então, é isso. Tem um pouquinho de calma, tá? E se o chefe ligou na hora do envio do encontro, né? É porque é para estar aqui mesmo. Tem forças assim querendo que a pessoa continue ficar no estado de, né? Energia baixa. Então, é um sinal. Gurias, que bom que vocês estão aqui. Eu agradeço a presença de vocês, tá? Estimula a continuidade da prática, da minha prática também, e espero que vocês pratiquem durante a semana, que é importante isso que a gente está fazendo aqui, da gente olhar, claro, hoje foi uma questão meio pesada, né? Assim, puxa vida, mas a gente tinha que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre isso, porque é isso que pega. É o que a gente não consegue ver. Porque a gente consegue ver, a gente sabe, né? Eu sou assim, eu sou assado. Tem coisa que a gente até fala pros outros, né? Eu sou tão assim, sou meio egoísta, sou meio não sei o quê. Mas tem coisa que a gente não consegue nem falar. Sobre essas coisas que a gente tem que dar pelo menos uma olhada, assim, sabe? Para ver se isso não tá dominando a gente, criando ilusões ou criando medos e coisas assim. Porque isso dificulta muito a caminhada. Eu vejo muita gente se perder na sombra, né? E não olhar as sombras do ego. Coisas que a gente tem que considerar. Não é bonito, pode não ser legal, gostoso, mas nem tudo é. E, né, é a vida, é assim, essa dualidade que a gente vive, né? Então, essa semana, convido vocês a ter o caderno de Reiki, pode ser um caderno pequeno, qualquer coisa que vocês quiserem. Anotem, tá? Insights vão vir, eles vão vir. Então, eu me despeço de vocês com carinho, espero que vocês durmam bem, do fundo do meu coração, e até a quarta que vem. Aí, quarta que vem vai ser o nosso último encontro, tá? Mas último encontro desse assunto. Mas a gente vai seguir depois outras datas. Tá bem, minhas amigas? Obrigada. Obrigada. Eu entrei um pouquinho depois, mas Bom. agradeço aqui esse momento com vocês. Prazer, meninas. Prazer. Até a próxima. Até a Renata. próxima. Obrigado, gurias. Então tá. Tchau, tchau. Uma boa noite. Tchau, Boa boa noite. noite, boa noite.